Jean, obrigado por ter aceito o convite, de ter batido esse papo com a gente. Esse foi um convite que, quando a gente conversou com o Luciano, a gente pediu dentro do podcast pra ele, cara, a gente precisa de nomes pra continuar essa trilha de conteúdo, né? Ele falou, cara, vocês conhecem já o Jean? E daí começou a dar o teu currículo, assim, de coisas que tu falou, que tu faz. Eu falei, não, peraí. O cara trabalha desde mobilidade a acessibilidade. Usinagem técnica. Peraí, não, a gente vai ter que entender como é que funciona isso, como é que é. Então a gente vai tentar fazer aqui um conteúdo de começo, pensando numa futurologia, assim. O que a gente pode imaginar lá pra frente? O Grupo Altec hoje, ele é uma empresa guarda-chuva com diversas empresas embaixo dele, né? Diversos consumidores diferentes, B2B, B2C. Quem que é esse povo? Quem que é esse montante de gente por trás desse consumo? Bom, Rodrigo, primeiro eu é que agradeço essa oportunidade de estar podendo dar voz às nossas ideias, aos nossos projetos. Charles, obrigado. Né, a essa equipe. É o primeiro videocast aqui na nossa casa e a gente fica realmente muito feliz. Espaço lindo que vocês têm aqui. Pô, a gente entrou lá, fiquei de cara, cara. A gente é acostumado a entrar aqui no Parque Perini em algumas empresas e ver só tudo... baia, sabe? Aquelas empresas que é só baia branca, assim. Os caras cheios de vidro aí. Não, a ideia, de novo, né, é dar qualidade de vida aqui para os nossos colegas e tudo mais. Mas eu acho que antes de eu ir direto ao assunto, para a gente poder fazer história, a gente tem que entender um pouquinho de geografia. E eu comecei muito cedo a empreender, já com uma visão de empreendedorismo de alto rendimento. E quando a gente começa no alto rendimento desde muito cedo, às vezes a gente não tem ideia para onde vai. E eu estava discutindo isso agora de manhã. Eu acho que o que me trouxe até aqui foram os erros, né? Errar rápido, corrigir rápido, para fazer com que isso sirva de aprendizado e a gente vá crescendo. E eu comecei o meu negócio dentro de um mercado tradicional, que é o mercado de usinagem. Sim. Depois a gente levou para o plástico e agora estamos dando vazão dentro da Altec, Grupo Altec, para a área de corte e conformação também. Então essa já é até um spoiler aí que eu estou dando, de que a gente está entrando muito forte também nessa área. E a gente pôde, nesses 20 anos, consolidar o nosso nome e fazer jus àquele sonho de sermos referência e, de fato, nos tornarmos aí um expoente entre os melhores fornecedores de soluções para o mercado de usinagem e injeção plástica no Brasil. Feito isso, eu acredito muito que a vida ela é feita de ciclos. E o negócio não é saber entrar nos ciclos, não é saber entrar nas aventuras, o negócio é saber sair, né? Então, é um eterno semear e colher, e a gente tem que entender, não tem certo e errado, mas na minha visão a gente tem que entender que no momento em que a gente colhe bem, a gente tem que dar oportunidade, né, para que este cenário seja tocado por outras pessoas, por outras joias, enfim, né? E é isso que a gente conseguiu fazer. Então eu tô depois de 20 anos, eu estou começando a colher um pouquinho daquilo que eu plantei há mais de 10, que foi de acreditar nas pessoas, acreditar em projetos grandes, fazer com que essas pessoas ganhassem informação, tivessem competência, sempre com muito desafio, sempre com muito mérito, e que eu pudesse chegar nesse momento agora e dizer, não, são 20 anos, a colheita já está sendo feita, né? Vamos deixar para que a retroalimentação das novas plantações aqui dentro sejam realizadas por essas pessoas que investiram, que acreditaram. Então agora essas pessoas é que vão tocar o negócio aqui. E eu, pelo desafio dominante que há em mim, resolvi encampar um outro desafio, uma outra semeadura, que é o da tecnologia, que é o da startup. Pô, mas para que lado, né? Aí foi quando surgiram algumas ideias, alguns insights, que era de investir em tecnologia, nesse mundo de startup, coisa e tal, mas dentro do setor 2,5, que é o setor que vocês vão ouvir falar muito a partir de agora, que hoje ele já está traduzido pelo ESG, o Environment, Social and Governance.
o qual já é um give back da minha parte para com a sociedade, monetizando, né? Então a gente está aí com projetos muito legais dentro da área de tecnologia, dentro da área da conectividade, envolvendo compartilhamento, para fazer projetos que ataquem dores severas, históricas da nossa sociedade. E aí é que entra essa questão, então, da aceleradora, que nós nos tornamos agora um venture builder, né? A gente encampa alguns projetos com ideias matadoras e empreendedores Que às vezes só precisa de um empurrãozinho, de uma ajudinha. E a gente é essa ajudinha que daqui a pouco as pessoas precisam com essas ideias dentro dessa área social, né? Que daí são 4 verticais que a gente atua, que é a mobilidade inteligente, né? A gente chama mobilidade inteligente compartilhada, que é a GoMove, que aqui os nossos munícipes aqui de Joinville, Jaraguá do Sul, agora Barra Velha, Penha, Pissarras, e logo Santa Catarina e o Brasil já vão poder usufruir. Tem a parte de acessibilidade e inclusão, que então a gente quer dar luz para esse mercado PCD maravilhoso, essas pessoas tão especiais, né, que precisam de uma enorme, atenção. né? É enorme, né? Porque é muita gente, né? Enorme, são 45 milhões de pessoas. São 4 Portugais, né, que estão dispersos, né? Aqui na nossa cidade até a gente ficou até abismado porque o Luciano deu um número nela pra gente, ele comentou, o Luciano no último podcast falou sobre a quantidade de pessoas PCDs aqui em Joinville, né? Eu não sei se tu lembra qual que é esse número. Eu não tenho o número exato aqui das pessoas PCDs em Joinville, mas no Brasil é quase 25% da população brasileira, com algum grau de deficiência, né? A gente tem que entender isso, né? Desde deficiência leve até as mais graves, as mais severas, né? E de novo, eu acho que já saiu de moda nós discutirmos a inclusão e a acessibilidade. Nós temos que fazer, né? É que então, ele não é mais, essa inclusão ela não é mais necessariamente só mais um papo de palestra. Ela já passou do papo de palestra, agora ela tem que ser algo que tem que estar aqui já. Isso. A gente não tem mais só que, não, agora vamos montar no... Não, ela já tem que estar feita, né? Isso. E é isso que a gente está fazendo. Então a gente encontrou uma empreendedora, mulher, olha que legal, né? Com ideias sensacionais, com um amor incondicional pela causa, tradutora de Libras, inclusive do Titãs, família Lima, quando vão para Caxias, para o Sul, ela que faz a tradução de Libras desse pessoal todo, e que tem um amor incondicional pela causa. Quando ela me apresentou isso, num casamento assim, num ambiente... Ela deu pitch no casamento? Sim. Né? Boba ela, né? Então, assim, num casamento, ela sentou comigo numa mesa, e aqui, né, para os empreendedores que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, não tem hora e local, né? Essa coisa do pitch deck, né, do elevator deck, não tem hora. Pitch de elevador, né? Não tem hora. Daqui a pouco a oportunidade que tu precisa, ela tá aí do teu lado. Então tá a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar sonhando, acreditando de que as coisas podem acontecer. Então, essa segunda vertical de acessibilidade e inclusão, nós temos uma terceira vertical, que é de engenharia de manufatura avançada. Todas essas verticais, gente, estão ligadas às ODS da ONU, né? Que é aquela questão toda do desenvolvimento social, né? Que está muito em voga aí assim, e que a gente não abre mão que estejam ligados, né? E a quarta e última é a questão da logística reversa do lixo reciclável, né? Pô, o Brasil recicla 3% do lixo todo que ele produz, né? A Europa, ela chega os países mais desenvolvidos, né, chegam a reciclar 40%, 50%, 60% do lixo que produz. Então, olhem um campo que a gente tem, e nesse elo, né, no meio desse jogo todo, existe uma coisa chamada cooperativa de catadores, que vivem num absoluto submundo, que alguém vai ter que fazer alguma coisa por essa gente.
né? Então, que oportunidade, que oceano azul que tem aí, que a gente também está... Essa vertical ela está um pouquinho mais lenta ainda, até porque a gente está com um foco muito forte nessas outras 3, né? Mas eu não tenho dúvida, inclusive para quem está nos assistindo e nos ouvindo aí, que tem ideia boa nessa questão do lixo reciclável, da logística reversa. Economia criativa. Economia criativa, pô, nos ligue aí, mande... Se achar o Jean no mercado, aproveita. Aproveita, né? Para que a gente possa estar desenvolvendo. Então, é mais ou menos, Rodrigo e Charles, esta a geografia que me permite dizer que a gente já está fazendo uma pequena, mas profunda e linda história. Que legal. E é legal que tu falou ali, para estar com tudo isso bem alinhado, bem alinhado que nem tu falou, né? Hoje eu passo a colher o que as outras pessoas da minha equipe conseguem continuar fazendo por mim. E tem uma frase que tu colocou esses dias no teu LinkedIn, eu confesso que não vou lembrar quem que é o cara que falou essa frase, mas que a cultura come a estratégia no café da manhã. O quão é importante não estar só na tua cabeça todas essas ideias, todas essas novas frentes, todas essas paixões por esse desenvolvimento, né? De trazer, não, agora eu vou devolver para a sociedade isso. O quão é importante tu passar isso para o pessoal que está ao teu lado. Ele olhar para ti e falar assim, não, pô, eu tô sentindo que há verdade naquilo que já tá falando. E eu vou pegar essa verdade, eu vou transformar em minha verdade, que vai transformar na verdade da minha família, que vai... E a gente, se for parar para pensar assim, o impacto que tu traz para um colaborador teu, ele traz para a família dele, para o envolto dele. E quão é importante manter isso para eles, né? Por isso que o empreendedorismo, ele é multiplicador, né? E tudo na vida, né? Quando a gente faz com propósito, quando a gente tem um propósito, né? Tá muito na moda hoje falar dessa questão de propósito e o quão difícil é as pessoas encontrarem propósitos nas suas missões, né? Por isso que hoje a gente tem tanta igreja, tanto culto, né? Sensacional. Acho que as pessoas realmente têm que buscar naquilo que melhor lhes convém, esse apoio, né? Para que haja esse encontro. E essa questão da verdade, ela vem junto com este propósito, né? Então também acho que já fica a dica para quem está nos assistindo e nos ouvindo, de que isso tem que ser uma busca constante, né? De entregar algo que faça sentido. Antes a gente entregava algo que fazia sentido para uma geografia com interesses econômicos ou materiais, né? Agora a gente tem que entregar algo que faça sentido para a sociedade, sem olhar para o lucro, sem deixar de olhar para o lucro, para as competências, para a meritocracia, para o resultado em si, né? Ou seja, ser profissional com isso. Então é isso que a gente está fazendo nesse setor 2,5. E a cultura de estudo, né? E essa questão da cultura, ela leva tempo para ser entendida, porque isso é como um culto, né? Isso é como uma religião, o qual top-down, em cima de crença mesmo. Eu sempre acreditei desde o começo que nós seríamos os maiores e melhores, né? Então, às vezes, até as pessoas riam. Pô, como assim? Tu tá aqui numa salinha, como que tu quer ser o maior e melhor? Eu digo, não, eu quero ser o maior e melhor. Sonhar grande, sonhar pequeno... É o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, né? Então, vamos fazer. E eu sou o exemplo de que dá para fazer, né? Saí de Caxias do Sul, fui juntando pessoas boas, né? Que o pessoal diz, tem que ter leões. De fato, tem que ter leões, mas às vezes tu não está numa savana africana, né? Recheada de leões, né? Às vezes tu está aqui num local um pouquinho mais
Só mais com o leão distante. baio. Não, só com gato, né? Mas aí tu começa a... Tem que treinar o gato pra virar leão e vira. E vira, né? E aquele miado vai ficando um pouquinho mais grosso e o cara vai se sentindo leão e quando tu vê uns gatos leão e vamos embora e vamos fazer, né? Então, tem duas coisas que a gente pode fazer, ou achar empecilhos e parar, ou fazer do empecilho uma alavanca motivadora e seguir, né? Então é isso que a gente sempre fez. Mas a cultura, né, respondendo a ti, Rodrigo, ela é fundamental numa organização que quer passar verdadeiramente a mensagem e que quer arrebanhar as pessoas, né? É porque se for uma cultura só por cultura... agora, de repente, lá no Impulso, agora a gente vai querer botar uma cultura que não é a verdadeira, ou a gente só quer parecer bonito, só quer parecer... Uma hora ou outra isso vai cair. O colaborador não vai comprar, né? E dentro dessa nossa linha editorial do Publicidade para Quem, que é o que a gente está aqui conversando e trabalha em cima, como que tu enxerga, Jean, a comunicação com diferentes culturas, com diferentes públicos, trazendo para nossa ideia do pensar no lucro, como vender, como se comunicar, né? Também sem perder essa essência da sustentabilidade, dos valores, hoje que é imprescindível, tu tem que ter dentro de cada marca, cada empresa, a gente vê as pessoas. Como que falar com essa turma? Como que... Publicidade para quem? Como que a gente fala com eles, cara? Eu acho... Charles, né? Isso. Nome tanto quanto diferenciado, né, Charles? Mas, respondendo a tua pergunta, meu querido, eu acho que o desafio de vocês é o desafio do pedreiro, que é o desafio do cinema, que é o desafio da empresa de telefonia, que é o desafio da TV a cabo, e que é o meu desafio aqui na Altec. É de encontrar caminhos para que a gente possa nos reinventar a cada dia para atingir o nosso resultado. Agora, se eu tivesse que te dar uma dica realmente, eu diria assim, que dor tu estás preenchendo? Que dor tu vai resolver? Né? Esse é o princípio básico. Porque através dessa dor é que tu vai conseguir captar, entender e levar o remédio para o teu público que está com essa dor, né? Aí entra a questão de foco, entra a questão de planejamento, entra a questão dos brainstorms, entra a questão, né, de toda aquela lógica dos design thinkings da vida, do canvas da vida, de colocar isso no papel e tentar a gente entender para onde que a gente quer ir e aonde a gente quer chegar, né? Porque se eu quiser, dentro do meu negócio, atender a todos, possivelmente eu não vou atender a ninguém, né? Então eu vou ter que ter foco, né? Então a gente tem aqui as nossas linhas de produto, a gente já tem, pelo nosso histórico de 20 anos, qual é que são os nichos dos nossos clientes, que dor eu atendo aqui, que dor eu atendo ali, que dor eu atendo acolá, né? Agora na mobilidade a mesma coisa, agora na questão da acessibilidade e inclusão a mesma coisa. Então assim, a gente tem que ter muito foco São várias formas de comunicar, né, para cada tipo de produto, né? Exato. Essa é uma das dores, um dos principais motivos que nos move, né? Porque, que nem tu falou, nem todo mundo precisa ser meu cliente. Nem todo mundo, eu não preciso vender para todo mundo. E a gente vê muito lá, porque às vezes a gente vê contatos que chegam ou empresas que se conectam com a gente de alguma maneira, que na hora que tu conversa com ela, tu fala assim, não é de mim necessariamente que tu precisa, e a gente acaba tendo muito mais o trabalho de até quase uma direcionar, né? Consultoria, de falar assim, não, calma, antes de tu precisar do que tu tá querendo comprar de mim, tu precisa dar uns passos antes. E daí tu instrui o cliente, agora tu não é meu cliente ainda. Tu vai ser meu cliente lá na frente. E eu acho que é um pouco disso, porque se tu olhar para os teus negócios hoje, tu vê uma quantidade de gente, nem todo mundo vai comprar da GoMove. Nem todo mundo vai comprar a ideia da Motiva, nem todo mundo vai comprar... Por quê? Porque são públicos diferentes para isso. E é que nem o Charles até comentou ali, tu consegue trazer para dentro dos seus negócios esse passo que tu dá de devolver para a sociedade, tu consegue fazer com que essas empresas funcionem sem tu tá só fazendo caridade,
sem tu tá fazendo por fazer. Não, tu tá conseguindo dar a roupagem empresarial, a roupagem profissional, a roupagem necessária para que mercados que nem tu comentou, como o mercado de reciclagem, que, pô, tem gente que acaba fazendo isso de forma, cara, amadora. Tá no submundo, não, né? E sem preparo pra isso, sabe? E falar assim, não, peraí, vamos dar uma roupagem profissional pra esse cara, vamos ajudar esse cara, vamos tentar trazer um negócio diferente, vamos tentar trazer pra dentro dessa cooperativa. Então, é legal essa frente que vocês trazem de, não, peraí, eu consigo ajudar o mundo, ajudar a sociedade, devolver pra sociedade, mas tudo ainda continuando sendo profissional, continuando sendo absolutamente profissional. Por isso que é o setor 2,5, né? Então, porque se não for profissional, tu vem para o terceiro setor e é lindo o terceiro setor. Mas se tivesse solução, solucionado já estava, né? Já estava resolvido já estava resolvido, né? Então, o que a gente vê é um desafio, é um oceano absolutamente azul. E vocês, né? No vosso negócio, eu acho que vocês têm um canhão nas mãos, que é a comunicação, e hoje a comunicação ela não tem mais fronteiras, ela não tem mais barreiras, né? Dependendo da qualidade e dependendo daquilo que vocês embarcam na comunicação de vocês, que nem isso aqui que a gente está fazendo aqui, é absolutamente diferenciado. Sim. Que daqui a pouco vai cair nos ouvidos ou nos olhos das pessoas certas e que vocês têm uma proporção gigantesca. Então, volto lá para aquela questão do fazer, errar, corrigir, planejar, né? Para que se possa ter um caminho linkado com o sonho. Porque se fizer tudo isso sem ter um sonho, a coisa ela fica inócua, ela se perde. De nada adianta, né? Não é que de nada adianta, porque também a gente tem que, eu acho que a gente tem que ter eu vejo muito nessa questão do empreendedorismo de alto rendimento, tem que ser assim, tem que ser assim. Não tem que ser nada. Não tem que ser nada. Certo, né? Não tem certo e errado. Na minha humilde opinião, não tem que ser nada, porque senão as pessoas absolutamente se frustram. A gente tem que estar conectado com a nossa essência. Se a nossa essência é de fazer algo grande, é de trabalhar no alto rendimento e entender que a gente vai sofrer as dores daquilo, porque no pain, no gain, é uma lei muito, muito simples, eu vou ter que abdicar de muitas coisas para conquistar outras. Mas se não quiser fazer, se não conseguir fazer, também está tudo certo, sem muita... Tá entendendo? Claro que a gente não pode se acovardar. Sim. A gente não pode se acomodar. A gente não pode, na desculpa da procrastinação, né, no cavalinho da procrastinação, deixar a vida nos levar. Agora, cada um tem que encontrar a sua essência, né? O seu propósito, o seu caminho. Então, é mais ou menos por aí. A gente, nas pesquisas que a gente fez, uma das coisas que nos apaixonou, além de poder conhecer através do Luciano o projeto da Motiva, entender por que a Motiva apareceu e por que ela está aí, por que de repente ela já nasce como a maior rede social de PCD, de acessibilidade. O tamanho desse projeto, quanto mais tu pesquisa, quanto mais tu fala sobre ele, eu vi no teu LinkedIn falando sobre ele, a importância desse projeto. E a gente, dos papos que a gente teve no primeiro episódio com o Henrique Arins, que é um professor, foi um professor nosso da faculdade, e hoje ele leciona nos cursos de publicidade, ele falou muito sobre tornar a publicidade e os produtos mais inclusivos de verdade. Inclusivos de verdade, não inclusivo por inclusivo. Não vou botar só uma rampa por botar uma rampa. Não, inclusivos de verdade. E a Motiva, ela vem com esse objetivo de conectar, né? De conseguir conectar essas pessoas de que essas pessoas consigam ter o seu espaço. E que nobre esse trabalho que vem feito. A que pé está a Motiva e como é que a gente pode fazer para que ela seja ainda mais vista, ainda maior, ainda para que ganhe o mundo mesmo?
Veja bem, quando a gente fala da Motiva e quando a gente fala dessa vertical de acessibilidade, Charles e Rodrigo, eu asseguro para vocês de que o nosso sonho ele é muito, 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 muito grande e que a gente está preparando aí um canhão, mas um canhão de 5ª geração para poder atacar de vez, com muita humildade, mas de uma forma ampla e restrita, democrática, o problema da acessibilidade e inclusão no nosso país. E a gente não montou só a Motiva, que a gente está dando um spoiler aqui para quem está nos assistindo e ouvindo, que a Motiva, sim, ela já nasce como a maior rede social, é uma rede social. Nós criamos uma rede social que vai trazer ali para dentro, de uma forma, como eu falei, ampla, democrática, todo mundo, mas com uma atenção muito especial às discussões dos problemas, das soluções, dos dilemas, dos dogmas da comunidade PCD. Quem que se encaixa nesse PCD? Para poder ser um... Todo mundo. O familiar de um PCD se encaixa no mundo PCD. Uhum. A área da formação, academia se encaixa nessa área PCD. A área da saúde se encaixa na área PCD. A área da infraestrutura se encaixa na área PCD. A área da política, do social se encaixa na área PCD. Ou seja, amplo. É amplo e restrito. E quando a gente fala desse amplo e restrito, é nós. Então é para todos, só que ali, veja bem, hoje quando a gente tem uma rede social como Facebook, como Instagram, como LinkedIn, pô, esse pessoal, de uma forma muito brilhante, muito bacana, muito nobre, joga ali para dentro e leva ali para dentro também a comunidade PCD. É legal, show, é para todo mundo. Só que é a comunidade PCD no meio de todo mundo. Sim. Né? Lá, a gente quer inverter um pouquinho essa ordem. A gente quer colocar todo mundo no meio da comunidade PCD. O centro da atenção vai ser a acessibilidade, inclusão, a diversidade, sem tabus, né? sem preconceitos. Nós vamos discutir. Porque a Motiva, ela só é um dos elos de ligação deste grande canhão. Nós temos acima da Motiva uma RH Tech chamada Semeares, o qual a Semeares vai fazer o link entre o mercado PCD e as empresas. Mas não só para aquelas empresas que precisam, que vocês sabem que nós temos aquelas... Tem uma cota que as empresas precisam preencher por obrigatoriedade. A gente não está olhando só para isso, que são 400 mil vagas no Brasil. São 400 mil vagas, Charles e Rodrigo, que precisam ser preenchidas e que as empresas não encontram PCD e os PCDs não encontram as empresas. Mas, ora, são 45 milhões de PCDs... Olha a oportunidade que tem aí. A gente não está sabendo fazer. É verdade, verdade. Tem muita gente que precisa contratar e quando surge uma pessoa dessa, é até disputada no mercado, né? Mas isso no campo da obrigatoriedade. No campo da obrigatoriedade. Só porque precisa cumprir. Exato. Só que nós queremos ir para o campo da empregabilidade com dignidade. A gente quer fazer com que o mercado empregador, não só o obrigatório, mas o mercado empregador, olhe para o PCD e diga... Não tem diferença nenhuma. Por óbvio que esse é olha o tamanho do meu desafio, gurizada, com 45 anos, já com um grupo aqui de empresas, né? Graças a Deus, montadinho. Olha que vespeiro que a gente tá cutucando né? É a veia empreendedora, né? Porque se fosse... não quero ir para esse lado. Não, e é um ponto de inflexão. Mas olha só, tem mais duas vertentes ainda aqui, dentro desse ecossistema da acessibilidade e inclusão, que é muito legal nós falarmos, que a nossa empreendedora, a Letícia, que vocês têm que fazer um videocast desse com ela, vai falar um pouquinho para vocês desse amor
e do tamanho desse mercado, o que é e o que move ela nisso. Ela montou uma solução que é o primeiro passo para sensibilização e nós trazermos essa galera PCD para fora das suas casas e passar por uma convivência que é uma solução para o mercado de lazer, gastronomia e turismo. Quantos PCDs na tua vida, Rodriguinho, que tu viu num restaurante? Não consigo lembrar de uma situação agora, cara. Quantos, Charles, que tu viu? Não lembro. Um exemplo bem interessante foi, eu também realmente, péssimo pra cabeça, não lembro os números, mas não sei se tu lembra, Darlan, também na produção, que o Luciano comentou de anões em Ele Joinville. falou que tinha 6 mil anões. 6 mil? Era esse? Não, acho que não é 6 mil, mas é muito mais de 1.000. Eu não tenho o número Então, exato. eu acho que era isso, né? E ele pegou e questionou pra O mim assim, nanismo qual foi a última Nanismo. vez que tu viu? Ele falou, esse pessoal não sai de casa. Por que não sai de casa? é muito mais de 1.000 anões em Joinville. Não tem. Não tem acessibilidade, começando por uma rampa, que nem tu Né? falou. Mas não é mais que uma rampa. Coisa simples, cara. Coisa simples. Então, veja bem, só que o anão come, o anão veste, Sim. o anão quer diversão. Vai no shopping. O anão tem pai, tem mãe, tem irmão. Então, né, para aquelas pessoas que daqui a pouco não têm na sensibilização social, algo é negócio. Então vamos falar de negócio, não tem problema. Né? Vamos resgatar essa galera, vamos fazer essa galera circular pela nossa sociedade. Para quem olhar isso com o lado social, maravilha, mas para quem não olhar com o lado social, também maravilha. Vamos olhar pelo lado comercial, então. Pelo lado da oportunidade, com de certeza. oportunidade. E é isso que a gente está fazendo. Então essa solução vai permitir, gurizada, que a gente consiga levar para 10 mil estabelecimentos. Olha a nossa pegada. Olha o desafio. É o maior, mas é o maior programa de inclusão, de acessibilidade, inclusão desse primeiro passo de acessibilidade para o mercado na América Latina. Mas é o maior programa, mas assim, disparado, porque aí em 1 ou 2 anos, 2 anos é a nossa meta, é fazer com que 10 mil estabelecimentos recebam esse pacote de inclusão, que é o quê? Os cegos, né, os deficientes visuais, eles poderão ter os cardápios em braille, poderão ter uma audiodescrição de onde eles estão. Porque para gente que não tem a deficiência, a gente não se dá conta. Fica por menor, né? A gente acaba não valorizando coisas pequenas que a gente visualiza. Por exemplo, como é que um cego hoje pede algo num restaurante? Por isso que tu nunca viu um cego no restaurante. É verdade. Charles, por isso que tu nunca viu um cego no restaurante. Porque é desumano. Tu imagina, tu fecha os teus olhos, entra num restaurante e tu diz assim, por onde eu começo? Tenta comer alguma coisa aí. Aí tem que ter alguém no teu ouvido, Lendo o cardápio pra ti. numa guspideira ali, né, com o perdão da palavra. Aham. Então, que dignidade que é essa? Que dignidade que é essa que um surdo não possa ser recebido num restaurante? Não precisa, né, o staff do restaurante falar e se comunicar em libras. Pô, mas vocês já imaginaram se a gente conseguir fazer com que essa criatura chegue lá e seja recebida com um bom dia, um boa tarde, um boa noite? O que o senhor deseja em libras? E a oportunidade que tem, né? Que é uma coisa que... Vocês percebem como é sutil, é pequeno, é um primeiro passo muito pequeno, que eu não tenho dúvida que a hora que um surdo ele chega num restaurante, ele é recebido com um bom dia em libras, esse cara vai voltar. Claro que vai, com certeza absoluta. Não só ele, como a família dele. Esse cara vai voltar. Calma. E a família A dele vai mulher, fazer o que o lá no filho. Facebook com esse estabelecimento? Vai avaliar, vai... E Vai dizer, cara, ele vamos vai contar lá. pra todo mundo que teve Vai esse... contar. Que teve esse... É uma nova experiência. É uma A gente quer árvore. ressignificar tudo isso, essa convivência. A gente quer ressignificar essa convivência. E é mexer em algo que hoje não é pensado, mas que é uma coisa assim que pro dono do restaurante, pro dono do estabelecimento, não vai doer. Nada, É só pensar, porque olha só, a gente está Só fazendo, comunicação. só para vocês terem ideia, em ordem de grandeza, o dono do restaurante, para ele ter todo esse acesso à acessibilidade para os deficientes, para o visual, para o surdo, para o autista, ele vai receber uma videoaula para passar para o staff dessa questão das libras, o básico. A gente não quer que ninguém passe a falar libras, mas que passe a se comunicar minimamente, que passa, sabe, que aquela pessoa, ela diz que
Pô, os caras estão olhando por mim. Começou, né? Para que o deficiente físico, ele saiba que ali pelo menos não está acessível, ele não passe raiva de ir num local achando que ele pode subir a escada e que não tem rampa. Pra ele, né? Imagina chegar sem ter Então, pô, eu não tenho acessibilidade. Não vamos querer ser demagogos aqui de achar que a gente vai resolver esse problema segunda-feira, que não vai. Mas, pô, mas pelo menos vamos dar dignidade do cara dizer, não, aqui eu não posso ir. Tá bom, eu não posso ir, beleza, eu vou aonde eu posso ir. Então são pequenas coisas que a hora que a gente leva isso para uma matriz macro, é um projeto gigantesco. Né? Então é isso que a gente está fazendo, lá com a Letícia, junto com o pessoal da Exum, e a Motiva é essa rede social, o qual foi criada por um parceiro, e daí o mundo das startups, da tecnologia vai nos conectando, né? O network é maravilhoso, que também eu estava lá para comprar um terreno de uma pessoa, a pessoa começou a me falar que tinha uma rede social, eu digo, cara, essa rede social me interessa, já tinha investido milhões nessa rede social, coisa e tal, eu digo, pô, olha o meu projeto de acessibilidade e inclusão. Que tal nós começar a falar disso de uma forma profissional? Em meia hora saiu o negócio. Em meia hora nós tínhamos uma rede social montada. Né? Então foi um negócio no casamento, a outra comprando um terreno. Tu tá entendendo? Tem que me falar depois como foram as outras compras, que deve ter sido no mercado. Olha, eu vou dizer para vocês que grandes negócios, grandes e bons negócios apareceram absolutamente fora do radar e que, por exemplo, a gente vai precisar de mais tempo, né, para contar tantas outras certeza. Histórias lindas, mas muitos negócios grandes, assim, numa mesa de bar ou num avião, né, ou num e-mail despretensioso. Tem cliente nosso aí que saiu sociedade em pescaria, né? É verdade. Tem cliente nosso que saiu negócio em pescaria aí, hoje são a segunda maior empresa do ramo imobiliário do Brasil. Mas é por aí. Rodrigo, o que tem aí? Eu acho que vamos trazer agora para uma roupagem mais de negócio, porque eu quero falar sobre um negócio que a gente faz lá na produtora e acaba entrando em conjunto com o que vocês fazem aqui, que eu depois fui percebendo que vocês acabam fazendo aqui. Quando a gente conversa sobre vender produtos, vender serviços, vender essas soluções, é normal do empreendedor pegar e ter essa vontade de atender o cliente rápido, responder a proposta dele rápido, mandar o orçamento de forma rápida, vender como se fosse um produto, as soluções. Só que a gente vai vendo que, por exemplo, para o nosso negócio, e acho que para a maioria dos negócios que a gente vem se conectando hoje, é comum que você dê um passo para trás e converse com o cliente antes, traga a solução para ele antes, senta, ao invés de tu sair na loucura de querer sair vendendo, não, vamos vender, vamos mandar orçamento, e quanto mais orçamento tiver melhor, tu dá um passo para trás e pensa sobre o produto. De novo, né, falando do podcast que a gente gravou com o Luciano falou que a TV por muito tempo era vendedora de VT, ela queria vender VT, e agora ela passa a ser alguém que conversa com o cliente e traz essa solução para o cliente. E eu vi que o Grupo Altec está nesse espaço de tempo de fazer isso. Ao invés de eu sair vendendo, não, eu vou trazer esse negócio, escutar a solução e passar isso para frente de alguma maneira. Como é que aconteceu esse amadurecimento da empresa de, não, eu não vou só criar um catálogo e sair vendendo, eu vou trazer uma solução, eu vou fazer com que esse tempo do meu orçamento seja maior, porque eu vou trazer essas reuniões, tudo, para poder dar essa roupagem maior para tua empresa? E eu acho que eu ganhei a semana com essa tua colocação, com essa tua pergunta. Que moral, hein? Aí divide os guri da galera do time forte. São duas coisas que a gente tem para observar e que eu tenho dito aqui em amplo e bom tom. Bota o queijo para feder. Não adianta chamar o ratinho para te oferecer o queijo. O
O ratinho vai olhar para o queijo, ele não sabe, uns até vão querer, vão dar uma mordidinha. Mas, meu velho, a hora que tu bota o queijo para feder, aquilo toma um valor, toma uma proporção, toma um sentido para os ratinhos que vêm ali, de que daí tu vende valor, tu não vende preço. Com certeza. Então, essa sempre foi a nossa história. Tu sabe por que essa sempre foi a nossa história? Porque a gente nunca teve dinheiro. Então, quando eu não tenho dinheiro, eu tenho que vender o quê? Eu tenho que vender sonho. Sim. Sim. Eu tenho que vender algo a mais do que só o meu produto. Quando a gente começou lá em 2001, a gente não tinha nem catálogo. Mas o que nós vendíamos? Nós vendíamos produtividade. Ó, eu tenho um produto que tu vai fazer essa tua operação em 1 hora, com o meu tu vai fazer em meia hora. Pô, como assim? Em vez de tu ganhar R$100, tu vai ganhar 200. Testa. Não tem aquela conversa mole. Não, me compra para testar e vamos ver, faz um contrato, um mega contrato. Não, tá aqui. Semana que vem eu tô aqui de volta. Bota pra rodar. Bota para rodar. Bota o queijo para feder. A hora que o queijo tiver fedidão lá, né? No bom sentido. Meu velho, vai vir capivara, vai vir ratinho, vai vir gato, vai vir cachorro, porque, pô, aquilo, tá entendendo? Aquilo atrai. Eu vejo que esse é o principal quesito, né? De tu gerar a tua demanda. Então, pô, para mim atingir a RH Tech lá da Semeares, eu estou botando entre aspas o queijo aqui para exalar, para feder aqui para todo mundo, do ponto de vista, eu quero fazer com que os PCDs saiam de casa, então eu quero gerar essa demanda. E eu quero discutir essa demanda dentro de uma rede social. Qual é que vai ser a consequência natural disso? A empregabilidade lá na RH Tech. Então é um ecossistema. Então aqui a gente costuma dizer isso, né? Vamos criar a nossa demanda. Isso é difícil, é complexo. Tu vai criar o teu próprio cliente. Né? Quem quiser entender um pouquinho disso, assista O Lobo de Wall Street. O Jordan, apesar de louco, né? Ele é um cara que retrata muito fielmente isso que eu estou dizendo para vocês aqui, que a gente prega há muitos, desde o nosso começo. Nem existia o filme, né? O filme é legal aqui para quem está nos assistindo e nos ouvindo poder ter essa ideia. E a outra coisa muito legal das empresas de hoje em dia é que elas não têm mais que entregar o que o cliente quer. Elas têm que entender para atender, que é um lema do Júlio Simões, né, da JSL, é entender para atender, mas é entregar aquilo que ele precisa. Porque o que acontece hoje com o advento da tecnologia, do compartilhamento, da conectividade, muitos clientes, né? Isso não é uma verdade absoluta que eu estou dizendo, mas muitos clientes, especialmente da indústria, que é a minha área, né, só para deixar claro aqui, eu estou falando do cliente da indústria, que é a minha área. Quando a gente fala de consumidor, já é uma outra maturidade, já é um outro entendimento. Mas o cliente da indústria, que é a minha área, ele está dentro do quadradinho dele, da fábrica dele, e ele não consegue perceber as tecnologias e as conexões que tem aqui fora. Então ele tem um chevetão que ele usa a vida inteira e ele liga e diz assim, olha, eu quero outro chevetão. Porque esse funcionou. Porque esse está funcionando. Né? No mercado B2C, consumidor, o consumidor ele já sabe mais o que ele quer. Ele já entende mais do que ele precisa, a necessidade dele. Agora, aqui na indústria, para você que nos escuta, está nos assistindo aqui, que tem um negócio B2B, especialmente para a indústria, tem que subir essa régua do ponto de vista do entendimento, de fazer e de entregar não mais o que o cliente quer. A gente precisa ter uma solução que se volte para aquilo que ele precisa. Porque se a gente não entregar o que ele precisa, a gente cai na vala comum do preço. E a vala comum do preço, nos dias de hoje, tu nem existe mais para o cliente.
Tu é só um número no AdWords ali, né? Tu é só um número ali dentro da pesquisa o lead dele. deixa de ser, ele deixa de ser o Jean e passa a ser um número. E passa a ser um número que ele vai ver no Google. Esse é um pecado muito grande que a gente vê acontecendo em vários lugares, né? Vários, até parceiros, né? Mas eu justamente até nem falei pra ti antes, mas antes eu trabalhava, em 2010, 2013, eu trabalhei numa empresa do ramo de modelagem aqui em Joinville, né? Então eu trabalhava no comercial. Modelagem de modelos... De molde. De molde. Molde e usinagens técnicas. Nós vendíamos esse serviço. Para quem concorrente tu trabalhava? Aí. Depois eu te falo pros bastidores aí. Alô, seu Então assim... Então assim, a gente trabalhava e eu percebia que vocês estavam em alguns clientes nossos, mas que as soluções que vocês ofereciam iam muito além. Então eu chegava com um produto X aqui e falava, ó, eu consigo te atender nessa usinagem técnica aqui, nessa manutenção. Daí o pessoal falava assim, ó, não, mas espera aí, beleza, eu vou te dar uma resposta essa semana, né? Daí quando eu voltava, o cara falava assim, não, mas espera aí, a Altec veio aqui, descobri assim, né? A Altec veio aqui e me ofereceu a solução completa e tal. E eu percebia que a Altec veio aqui e resolveu a solução completa, a gente não conseguia atender, porque a gente fazia isso aqui e vocês faziam isso aqui. Exato. E daí quando eu saí do mercado, eu tô com a produtora de vídeo, eu vi que daí o Rodrigo falou, cara, vamos falar com a Altec. Eu falei, Altec. Eu falei, conheço isso aí. Mas daí quando eu fui pesquisar lá no LinkedIn, no Instagram, em tudo que vocês estão fazendo, eu falei, cara, os caras hoje estão... Antes a gente vendia isso aqui, os caras estão isso aqui, hoje os caras não cabem no palmo da minha mão, entendeu? Os caras estão gigantes, estão maior. Cara, é justamente nessa ideia, diferenciar os guri dos homens. Não sei se esse é o melhor termo, mas diferenciar isso aqui disso aqui. Sem ser pejorativo, é isso mesmo, porque... Só que essa é uma questão de sobrevivência. Eu não falo para enaltecer, eu não falo para eu também não falo que nós estávamos, eu lá na minha empresa, a gente estava, cada um no seu quadrado. Isso. Eu quero fazer isso aqui, vou ganhar dinheiro em cima disso aqui, e eu quero fazer isso aqui, cara. Isso. Quero o Brasil para mim. Mas tu percebe, Charles, na retórica o que é? Eu quero fazer isso aqui deste tamanho e quero ganhar dinheiro. Nós não, a gente quer fazer isso aqui e transformar a vida do meu cliente. O dinheiro vai ser a consequência. Vem. E a gente sempre foi, Charles. A gente sempre foi, mas sempre foi far away, os mais caros. Os mais caros. Era uma coisa que a gente também não entendia. Pô, peraí, cara. Nosso orçamento tá melhor. Nosso orçamento tá melhor porque a gente não fez. O cara queria essa solução aqui, eu fui lá, apresentei, atendi ele muito bem, dei o meu melhor e tal, tô fazendo orçamento. Mas porra, por que não fechou? Não foi uma nem duas, tá? Foi várias vezes. Não por nada, porque a gente tem esse cuidado, né, de parafraseando e já usurpando do mote da Júlio Simões, que eu acho que é uma empresa também sensacional, mas assim, é entender para atender. Não é só atender. Porque o atender tu vai cair na vala comum antes ainda. Porque eu já tô velho, né? 45 anos. Você já vê pelas minhas entradas aqui assim, né? E pelo meu topo meu coco da cabeça aqui, de que os anos eles foram cruéis comigo, né? Antigamente, quando eu comecei... Quero chegar nessa idade cruel, igual tu, hein? Antigamente, quando eu comecei, até, sei lá, 5, 7 anos atrás, na indústria ainda, tá? Tem um gapzinho aí que se pode explorar isso. Tu levavas o atendimento. Tu não precisava entender para atender. Tu levava o chevetão pro cara. E o cara, acostumado a comprar chevetão. Só que hoje mudou completamente. Hoje mudou, né? Hoje eu vejo que vai sobreviver quem entender para atender, né? Quem de fato criar ali e vai ter ainda mais sucesso quem conseguir botar o queijo para feder. Quem gerar a sua demanda. Porque daí tu não vai ter cliente, né? Vai ter parceiro. Né? Aí tu vai ter admirador.
Vai ter parceiro de negócio, vai ter solucionador. Aí tu vai ter o cara que vai dizer assim, pô, não, amigo, né? É com eles lá. Não tem Mas como. a velha da comunicação ganha, né? Boca a boca. É isso aí. A Ana tá participando aqui também do nosso. Acabou me segurando no canal. Os bastidores, né? Vou ter que arranjar uma cadeira pra ela no próximo. Com certeza. Então é isso. Só que isso é árduo, né? Difícil. É difícil. É bem mais fácil. Tu sai totalmente da tua... Vender o muito mais fácil. Tu sai da zona de conforto total, né? Porque o porquê disso que eu me perguntava, trazer para essa analogia lá de trás, eu me perguntava, poxa, mas a solução que ele queria tá aqui, eu tô entregando para ele, né? Mas tu ser motivado é muito mais instigador, né? E a gente amadurece através de entender isso, né? Sim, porque claro. Isso que a gente tá falando agora, com certeza 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não conseguia pensar, mas Não, se o cliente não. quer o Chevette, eu vou dar o Chevette. Por que eu vou tentar dar outra coisa pra ele? Isso. Mas é porque o cliente ainda não conhece, porque o cliente ainda não entende a solução. Isso. Ele não testou, ele não trouxe nada. E tu há 15 anos atrás, tu deve saber como que era. Eu já vejo diferença no mercado quando eu trabalhava lá em 2010 fazendo atendimento. Mas, cara, é difícil tu comunicar pro cara do chão de fábrica. É difícil tu comunicar com B2B, B2B lá, sabe? A comunicação é diferente, sabe? É um dos motes que a gente traz aqui pro nosso podcast, é como comunicar pro B2C e pro B2B, né? É completamente diferente. Completamente distinto. Só que, por exemplo, né? Publicidade para quem desses caras? Aí entra, tentando te ajudar com algumas respostas. Como é que a gente vende máquina? Que é uma ilusão, né? E graças a Deus os meus concorrentes, eles ainda fazem isso. O meu concorrente, ele vai lá vender máquina pro dono da fábrica. Sim. Mas quem é que compra máquina na realidade? Fala para mim, Rodrigo e Charles. É quem usa a máquina. É quem usa a máquina. Então, pô, eu tô há 20 anos botando o queijo para feder, que é quem come o queijo. Sim. Todo dia. Então, é por isso, só que é muito mais difícil, é muito mais custoso, né? As pessoas me diziam, cara, tu é louco, olha o investimento que tu faz nas feiras, olha o investimento em chopp, pra que isso? Nessas meninas bonitas, pra que isso? Não. A feira da Expoville, metalurgia. Mas quem... Veja bem. O Richard, querido, sabe que a Altec nesses últimos anos, agora não com a pandemia, mas nós sempre investimos muito nisso, com muita qualidade, com muita atenção, com muito carinho, porque quem é que vai lá na feira? O dono vai também, mas quem é que eu tenho que atender com excelência? É quem come o queijo. Então, pô, o dono é a cereja do bolo. Vamos ter um tratamento diferenciado para o dono, mas eu tenho que ter um tratamento gigante para quem come o queijo. Quem come o queijo, para dor. Jean, agora pra gente ir já pro final do nosso papo, a gente tá batendo 1 hora de papo já. Parece que é 10 minutos esse podcast. A gente entende quando os caras gravam 4 horas de podcast, né? Porque sempre parece que ficou 10 minutos. O que tu quer pro futuro? Tanto pro Jean, quanto pro mercado, quanto pro Grupo Altec. O que o Jean pensa? Eu sei que é difícil. Se a gente falasse há 3 anos atrás o que tu quer pro futuro, a gente não ia imaginar que ia ter uma pandemia, né? Nesse meio caminho. Mas o que o Jean imagina para esse futuro? O que tu escolhe para ti? O que tu acha que é um negócio que... Cara, eu quero continuar indo para esse lado, eu quero que as minhas empresas vão para esse lado e espero que o mercado vá para esse lado também. De novo, né? O mundo do empreendedorismo, especialmente do alto rendimento, e especialmente em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, é um up and down gigantesco. Então a gente tem que ter estômago, tem que ter entendimento, e a gente tem que ter humildade de entender que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para frente. O aprendizado é importante, o time é importante, a herança é importante, seja ela positiva ou negativa, mas não tem garantia nenhuma, né? Então a gente está aqui dentro de um quarto escuro, trabalhando com o nosso gut, que a gente chama no inglês, né? Com os nossos insights, enfim. E agora, é a mesma coisa, eu estou começando essa minha semeadura nova, querendo
fazer com que a nossa Altec Lab, essa nossa história de Venture Build, se torne referência na América Latina em impacto social. Então a nossa Semiares é para ser a maior RH Tech do mercado PCD, a Motiva, que é a nossa rede social, é para ser a maior rede social mundial para essa discussão. O nosso pacote de solução lá é para ser o maior pacote, ou seja, tudo mega, é tudo realmente mega dentro desse social com profissionalismo. A nossa All-Mobility é para ser a maior plataforma de mobilidade inteligente plugada ao transporte público da América Latina também, que está do mundo, por que não? Já estamos com números bons. Mas, de novo, são sonhos e são ideias que tem tudo para dar certo, mas também tem tudo para dar errado. Não tem problema. Só vai saber se tu testar. Não tem absoluto problema. O cara às vezes perde um dedo, perde uma perna, perde alguma coisa e segue o baile, né? E segue o baile, né? Agora, esse desafio é o que nos move de realmente fazer um give back para a nossa sociedade de forma muito profissional. Perfeito. Jean, muito obrigado. Muito obrigado pelo papo. Eu acho que foi enobrecedor aí, né? Foi. Um papo interessante. A gente tá de novo, né, nesse espaço maravilhoso que é a Altec, é tudo de vidro, tudo muito iluminado, um espaço que realmente instiga, o cara entra aqui e fala, pô, isso aqui é um negócio tecnológico, tá aqui um negócio diferente. Porque a gente olha de fora, assim, né, vê um galpãozão, fala, pô, um galpãozão desse, né? Daí chega ali, eu fui entrando, fui olhando, falei, não... Pois é, o cara acha que vai ter as gôndolazinhas, né, de produção e tal, mas bem legal. E instiga a gente justamente isso, né, assim, empreender, né, principalmente eu que sou empreendedor, eu vejo todas essas marcas dentro do grupo, instiga a gente a pensar diferente. Entender que a gente Obrigado, pode trazer Jean. parceiros, né? Que no caso de vocês, né? Trazer esses parceiros para dentro e fazer isso tudo acontecer, tudo junto. O céu é o limite, gurizada. Pode ter tem uma máxima muito grande que eu digo para todos, de que o Gilberto Gil foi iluminado. Acho que é aquela música dele, né? Que é anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Tem que ter fé, né? Não pode ser homem de pouca fé, tem que ter fé e fazer as coisas acontecerem. Meteu o dedo. Eu que agradeço, viu? Fechou. Obrigado, Jean. Valeu. Joia.